Quando nós estamos buscando um repertório para preparar, para estudar, nós temos que saber que esse repertório ele deve ser abordado, conduzido dentro do nosso estudo musical num processo gradativo. Então, toda vez que a gente atropela as coisas, que nós passamos a carroça na frente dos bois, né? E que a gente coloca uma música que às vezes é muito difícil, mas a gente não sabe o quanto ela era realmente tão difícil assim ou não, nós acabamos com aquela sensação de que a gente não tem dom para música, que a gente não nasceu para isso, quando na verdade aconteceu que você pegou um repertório que não era para você naquele momento. É por isso que nós precisamos estar conscientes de alguns critérios que você tem que ter, que você deve se utilizar para analisar aquele repertório, aquela música que você quer estudar. Os critérios são os seguintes: primeiro critério, musical, e segundo critério, técnico. E quando eu digo primeiro e segundo, eu não estou colocando em ordem de preferência, não. São dois critérios lado a lado. É que você tem que estar com esses dois critérios na sua frente para poder analisar o repertório que você está estudando. Então, quando a gente pensa em critério musical, para poder analisar esse repertório, você tem que pensar que você vai destrinchar daquela música os elementos que estão ali diante das três primeiras camadas, a camada rítmica, melódica e harmônica, e que estão ali dando consistência àquela música e que serão avaliados por você como elementos mais fáceis ou mais difíceis. Por quê? Mais fácil e mais difícil é um conceito relativo. O que é mais fácil para você pode ser mais difícil para mim. E vice-versa, o que é mais difícil para você pode ser mais fácil para mim. Então, o fato é que você vai analisar esses elementos musicais e vai se perguntar se você sabe ou não aqueles elementos, se eles estão muito longe do que você conhece ou não. Por exemplo, se você está tocando uma nova música, se você está buscando um novo repertório que tem partitura, por meio de uma partitura que você vai desenvolver ele. Então, você vai pensar o seguinte: qual é o compasso? Qual é a divisão rítmica que está ali? Você vai começar a observar essas questões. Quais são as células rítmicas que estão ali? O quanto que essas células rítmicas são mais velozes ou não, de acordo com o andamento que está ali. E olha também, por exemplo, qual é a tonalidade, qual é a escala que está ali, se ela vai se tornar uma tonalidade muito difícil de eu executar no meu instrumento ou não. E isso já remete uma conexão com o critério da técnica, e já a gente vai para ele. Outra coisa, qual é a textura dessa música? Quando eu falo de textura, eu estou falando da densidade sonora, da malha polifônica. Tem polifonia? É uma música polifônica, tem várias vozes para eu ler ao mesmo tempo? Ou não? É uma música monofônica, é apenas uma melodia, no máximo essa melodia está dobrada, mas é uma única melodia ali? Ou não, ela é homofônica, é uma melodia com acordes. Eu tenho que dar conta de fazer essas duas dimensões, melodias e acordes. Qual é a textura que está ali e o quanto que essa textura é mais simples ou mais difícil para mim, para que eu execute, para que minha mão dê conta de fazer isso no instrumento. Você começa a analisar esses elementos. Qual é a extensão, por exemplo, a tessitura da melodia. Tem instrumentos que, se a tessitura for muito ampla, tiver notas muito agudas, isso se torna um desafio técnico grande. Você fala, e você pode falar, eu não consigo ter notas muito agudas, eu não vou conseguir ter sustentação para fazer isso, eu não vou conseguir atingir a afinação necessária. Então você começa a analisar, olhar para essa partitura e contextualizar o quanto desses recursos que você está reconhecendo ali e o quanto eles estão próximos da sua prática, você consegue ter noção de como realiza eles ou o quanto eles estão distantes. E aí, claro, você se esbarra e já conecta automaticamente com o critério da técnica, porque os aspectos musicais, eles embasam o que a gente vai ter de condução técnica. E aí você vai avaliar tecnicamente, essa partitura, ela é didática? Ela tem, quando eu falo assim, ela é didática, ela é uma partitura que tem o maior número de informações possíveis para eu, por exemplo, que sou iniciante, conseguir desvendar ela. Por exemplo, ela tem a informação da arcada ou do dedilhado, da posição, do momento de respiração. Ela tem indicação da corda que eu uso, de quais dedos eu vou utilizar para fazer essa execução, é o dedilhado, né? Enfim, ela tem marcação de pedal, ela tá
bem orientada didaticamente para que eu sozinho, se eu não tiver com meu professor do lado, eu consigo entender e começar a praticar ela? Ou ela é aquelas partituras mais peladas, que quando a partitura é mais pelada, eu quero dizer assim, ela só tem a nota, né? Ela tem a nota e a fórmula de compasso, tonalidade, e ela não tem as informações técnicas porque ela parte do pressuposto que o background do músico já é amplo, já está bem formado. O músico tem uma experiência onde ele não precisa daquelas informações técnicas todas ali, ele se vira, ele sabe fazer, ele resolve sozinho, sem estar nada daquilo. De repente, se você não é um músico iniciante, ter uma partitura pelada na sua frente é tranquila, mas quando você está iniciando, desenvolvendo a sua técnica, isso se torna um elemento dificultador. E aí você vai começando a ver outras coisas. Qual é o andamento? Tem passagens muito rápidas, é muito virtuosística, vai ter coisas de muita velocidade. Eu já fiz treinamentos específicos onde eu tenho essa questão da agilidade muito bem estabelecida em mim e a questão da sonoridade, da interpretação, o quanto que isso é desafiador ou não para eu conseguir tirar esse som que precisa aqui. Quando nós estamos pensando nos critérios técnicos, analisando, você na verdade está cuidando das outras duas últimas camadas musicais, que é a camada da musicalidade e a camada da técnica. Então, esses dois critérios têm que te nortear para quando você vai se posicionar diante do repertório e poder sentir segurança se é esse repertório que você pratica nesse momento ou não, especialmente quando você faz, por exemplo, um caminho autodidata ou quando você quer pegar repertórios a par, que o seu professor não está trabalhando com você dentro da sala de aula, mas você quer fazer outros repertórios. Você está aprendendo novas músicas ou você quer aprender novas músicas de ouvido, sem partitura, só pelas cifras. Se o seu repertório é de estudo pelas cifras, como que você vai avaliar? Os critérios são os mesmos, os critérios musicais e os critérios técnicos. Então, por exemplo, você vai observar qual é o ritmo dessa música, a levada que eu tenho que fazer nela, eu consigo pegar essa levada, eu já domino, faz parte do meu leque de padrões de levadas que eu conheço, a forma de acompanhamento dela, o sentido da pulsação, a fórmula de compasso dela, é tranquilo para mim, as batidas são simples, a levada dela é muito quebrada, é muito swingada, vai ter muitos ritmos sincopados, ou ela é mais chão, uma divisão mais chão, mais tranquila para fazer esses acompanhamentos. Os próprios acordes que estão ali, musicalmente falando, as progressões dos acordes, eles são tranquilos? Eu conheço todos os acordes? Quantos acordes eu conheço? Quantos eu não conheço? O quanto você vai se perguntando tudo isso vai te trazendo uma noção do quanto aquela música é para você nesse momento ou não. A própria tonalidade dela vai ser tranquila para você conseguir desenvolver o campo harmônico e dar condução para o aprendizado dessa música. E na questão da técnica, mesma coisa, isso se alimenta, né? Os seus conhecimentos musicais vão alimentar os seus desafios técnicos ou não. Vai se tornar muito difícil fazer isso porque é um campo harmônico totalmente novo, eu não domino nenhuma desses acordes, é um aprendizado todo novo. Ou não é tanto não, acho que tá tranquilo. Enfim, você se utiliza desses critérios de checar, de analisar a estrutura musical e colocar essa estrutura como um ponto de start, assim, né? Uma forma de dar um pontapé para sua necessidade técnica e o quanto aquilo traz um desafio ou não.